segunda-feira, onde temos essa segunda-feira como estudo bíblico, estudo da palavra de Deus, e eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. Hoje aqui, o presbítero Marcos Serra, nosso amigo do Ministério do Pastor Ziel, passou essa tarde conosco, e nós convidamos o pastor para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Um estudo para a sua vida, amém? E eu creio que vai ser bênção de Deus, amém? Eu creio que vai ser importante para você. Então, esse estudo, os irmãos estão entrando aí, Rodrigo, digo, lá em Espírito Santo, Deus te abençoe, já está aí, passou, Rodrigo, Mariana, Luiz Fernando, nosso amigo, irmão, Pai do Senhor, os irmãos, fica ligado, nós vamos ter um estudo abençoado. Pega a caneta, pega a tua Bíblia, porque estudo bíblico já fala em si, é a Bíblia. Então pega a Bíblia, pega a caneta, irmã Nomélia de Rio Vermelho, Deus te abençoe, pega a tua caneta e nós vamos estar aprendendo a santa palavra de Deus. Compartilha agora essa aula, né, esse estudo bíblico, compartilha para que outros irmãos venham também estar aprendendo e se alimentando da palavra de Deus, amém? Vamos estar orando para dar início, porque é estudo bíblico. O principal objetivo aqui hoje é a palavra. Nosso presbítero Marco, ele vai ter a abrangência toda para poder falar a palavra de Deus. Então, eu quero que você seja abençoado, amém? Já de antemão aí, né, que o pastor, o presbítero Marco, veio cá estar conosco, tomando um café conosco, e aí, já digo aí, pastor Zé, o homem da galinha liberado aí em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E eu creio que vai ser bênção de Deus para a sua vida, amém? Vamos estar orando para Deus abençoar, e depois vou estar aqui, né, minha mãe também, né, Dona Dice Tanilha, Diaconisa Eva, minha sogra, e eu creio que vai ser bênção de Deus, em nome de Jesus, amém? Bendito eterno Deus, Pai querido, entrego, Senhor, este momento, que vamos estar aprendendo a Tua palavra, vamos estar se alimentando, Senhor, que aqueles que não assistiram, possa pegar a Bíblia, a caneta e marcar, Senhor, o que vai aprender. Ou melhor, guardar na tabuleta do coração, para poder crescer mais. Oh, meu Deus, abençoa teus filhos que estão chegando para aprender a palavra. Deus abençoa teu servo, presbítero Marcos, que já está aí, ó Senhor, com a palavra guardada para aplicar para os amados irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Marcos, nosso amigo, né, nosso amigo particular, ele vai estar, apresenta os irmãos talvez já conheça, né, da Assembleia de Deus ali, Central Bela Vista, pastor Zé Teixeira, nosso amigo também particular, que vai estar trazendo uma palavra de Deus, tá, irmão? Gosto muito da Bíblia e também assim, o presbítero Marcos, ele também tem esse gozo, essa alegria de ministrar. Então eu peço a você que fique atento aí para aprender a palavra, né? Este é o momento. Eu acho que a igreja, ela tem que mergulhar. E hoje Deus nos presenteou, né? A gente falou de fazer o estudo, eu falei, Deus pode mudar tudo. Como eu falei no culto domingo, Deus pode mudar tudo. E Deus mudou. Não é eu não me mando, né? Quem manda é Deus. Eu quero apresentar o presbítero Marcos já dando aí sua continuidade em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos, né? Nós estamos aqui honrados, né? Porque o pastor Robson, este homem de Deus, né? A gente tem uma comunhão desde quando ele foi o meu pastor na Assembleia de Deus de Rio Bonito, na congregação de Cidade Nova, né? Tive o prazer de ser pastoreado por esse grande homem de Deus. E estou feliz, né, por estar aqui mais uma vez, junto com os irmãos, compartilhando de algo tão sublime que é a palavra de Deus. Nós temos que ter a palavra de Deus como preciosa em nossas vidas. Eu sei que todos os cristãos vão entender o que eu estou falando, porque ela
não é? João 5,39 vai falar que ela que nos dá a condição de vida eterna. Porque o próprio Jesus disse, não é? Examinar a Escritura e vós ter cuidado, né? Ter o cuidado de examinar ela, né? E elas que de mim testificam, né? E têm a vida eterna através da palavra de Deus. Amados irmãos, sem mais delongas, abram as vossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 8. Apenas um versículo da palavra de Deus para nós iniciarmos esse gostoso estudo da palavra de Deus, no seu versículo de número 30. E eu quero trazer uma palavra concernente a uma coisa que vem sendo disseminada na igreja, num todo, que eu vou expressar ao longo do tempo que eu tiver aqui, que o pastor me deixar aqui para falar com os irmãos, é que estão disseminando na igreja que uma vez salvo, salvo para sempre. E nós sabemos através da Bíblia Sagrada que o céu ganha força. Os antigos empregavam força para alcançar o reino de Deus. E não é diferente hoje, no tempo contemporâneo, mas nós sabemos que o inimigo ele tem os seus meios, tem as suas astúcias, tem a sua sagacidade de disseminar coisas heréticas no seio da igreja. Mas aqueles que têm o valor, a importância que a palavra traz para nós nesses últimos dias, vai saber do que eu vou falar e eu vou mostrar ponto a ponto, se Deus assim permitir. Romanos 8, versículo de número 30, vai nos dizer da seguinte forma a palavra de Deus: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E amém. Amados irmãos, nós estamos diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não tem sombra e nem variações de dúvida. A dúvida parte do homem. A dúvida, parte de nós. A Bíblia ela não deixa margem para dúvida. Se nós interpretarmos a Bíblia do jeito que ela deve ser, num todo, nós estamos no caminho correto. Agora, quando o homem, como a mesma palavra diz, que o homem busca muitas invenções, procura subterfúgios, procura meios de se esconder de versículos ou mesmo da palavra de Deus para uso próprio, ele procura se tapar, se munir, deixar a palavra de Deus seu escudo para as suas práticas contrárias a ela, aí esse homem está no caminho errado. Mas se nós prosseguirmos com essa palavra, nós vamos entender, amados irmãos, que quando fala de predestinação, de escolha, nós estamos falando daquilo que é próprio de Deus. Foi Deus que nos escolheu. Nós não escolhemos a Deus, é Ele que nos escolheu. Ele nos deixou o livre caminho de acesso a Ele através do seu Filho Jesus Cristo. Da parte do homem, ele não tem como ser predestinado. A predestinação parte de cima para baixo, não de baixo para cima. Então nós vamos entender muito bem que a palavra de Deus, ela é soberana, ela é capaz de discernir, esmiuçar qualquer pensamento. Se o homem entrar pelo mérito de colocar a palavra à sua mercê do jeito que ele quer que a palavra seja, nós vamos entrar em vários erros, em contradição e botar em xeque a nossa salvação. O que eu falei sobre uma vez salvo e salvo para sempre,
Isso é uma forma errada de pensar, é uma forma um tanto quanto absurda de pensar, porque Deus não escolheu a humanidade para disseminar, não é? Trazer dissensões. Deus escolheu a humanidade porque Ele é Deus. Se não fosse assim, Ele já teria destruído o homem lá no Jardim do Éden. Ele predestinou a raça humana para o céu. Mas muitos, não querem. Então eu vou trazer uma palavra para vocês de orientação da parte de Deus, de conscientização que nós não devemos trazer esse pensamento de uma vez salvo, salvo para sempre. Porque se fosse assim, qualquer um poderia herdar o reino dos céus. E não é bem dessa maneira, não é bem assim. Nós temos que buscar o reino de Deus com o coração voltado às práticas de Deus. Se o apóstolo Paulo não tivesse colocado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, com toda a autoridade, eu gosto de falar no apóstolo Paulo, porque para mim é um dos maiores pregadores do evangelho, de todos os tempos, isso é minha opinião. No capítulo 11, versículo 1 da primeira carta aos Coríntios, ele fala: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo, tomado de autoridade, citou esse versículo, explanou, falou, verbalizou essa condição para nós estarmos inseridos na predestinação de Deus. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Essa é uma condição. Será que nós, na atualidade, como eu falei, nós estamos inseridos, nós estamos buscando imitar, conviver uma vida cristã, uma vida cristocêntrica? Então nós vamos esmiuçar a palavra de Deus nessa noite. Já vamos trazer o versículo de número 24 do capítulo 9 de Romanos, que vai nos dizer assim: os quais somos nós, a quem também chamou, nós, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nós sabemos que há uma distinção, de povos. Tem o povo eleito, de Deus, que foi separado, por Deus, e Jesus veio e eles não aceitaram. Aí a salvação respingou através dessa renúncia de Cristo até nós. E nós vamos ver que a salvação está aberta a todos, como um todo. Aí é que entra a parte pensante do homem, que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui querendo que os irmãos fiquem cabisbaixos, fiquem pesarosos em pensamento, sendo batidos com esta palavra, dando contrariedade à fé dos irmãos. Não é isso. Eu quero que os irmãos percebam a gravidade, a seriedade de não buscarmos realmente o que Deus quer para a nossa vida, que é a salvação. Mas a salvação, ela vem através dos nossos méritos? Não. Não temos para receber a salvação. O dom é de Deus. O dom, quem deu o preço maior foi Cristo. Através deste preço é que nós devemos enxergar que Deus quer que nós cheguemos à salvação. Então, parte desse princípio que uma vez salvo, salvo para sempre, é uma forma errada de pensar. Nós devemos buscar com todo o ímpeto, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, a nossa salvação. E como nós fazemos isso? A palavra de Deus nos dá os caminhos, nos dá a diretriz, nos direciona, do modo, do jeito que Deus quer que nós façamos e ganhemos a nossa salvação. Outro ponto interessante que nós podemos absorver da Bíblia Sagrada
é que o versículo 30 lido tem uma série de acontecimentos, não é? Anteriores ao verso 30, que nós devemos observar. Principalmente o versículo de número 28 do capítulo 8. E sabemos, prestem bastante atenção, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então nós vamos ver que se nós associarmos o versículo 30 ao versículo 28 e assim sucessivamente, posterior e anteriormente, tudo vai se encaixar no ato da eleição e da predestinação. Mas com um ponto, se nós observarmos bem, nós temos que querer, nós temos que lutar, nós temos que guerrear, porque a carne, ela prende para a carne, o espírito para o espírito. Em Gálatas, se não me falha a memória, 5:25, vai nos trazer uma palavra que é muito forte para os dias, qual eu falei que a igreja está sendo bombardeada por heresias, de uma falácia que uma vez salvo, salvo para sempre. Vai dizer assim a palavra do Senhor: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que quer dizer essa palavra? O que quer dizer esse versículo? Se nós pegarmos os versículos, não é, anteriores, nós vamos observar que ao versículo 16, a epígrafe, ou o texto que vai anteceder o versículo 16, vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E o desfecho desses versículos é justamente o versículo de número 25, porque vai falar: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, amados irmãos, prestem bastante atenção. Não tem como nós herdarmos o reino dos céus, termos uma predestinação de Deus para conosco, se nós não inteirarmos, não é, biblicamente falando, as coisas que Deus quer, nos amoldarmos à Bíblia Sagrada, nos amoldarmos no querer de Deus, nos amoldarmos nas virtudes da vontade de Deus em nossas vidas. Então nós estamos querendo algo da parte de Deus, mas não estamos fazendo força para ir de encontro ao que Deus quer, ou até mesmo às mansões celestiais que está preparada desde as fundações do século. Mas vamos lá. O que eu quero trazer com essa palavra para os irmãos? Nós estamos aqui, irmãos, no atual século XXI, acometido dessa pandemia, e muitas pessoas, aonde eu exerço o meu presbitério, junto ao pastor Zé Teixeira, na Assembleia de Deus Central Ministério Bela Vista, e na igreja onde eu posso falar, onde eu congrego, aonde eu sou presbítero, há muita dúvida sobre o arrebatamento, a condição de herdar as mansões celestiais, o reino de Deus num todo. Há muita colocação, há muita pergunta dentro e fora da congregação, tendo os irmãos que congregam junto comigo com várias perguntas. E fora a mesma coisa, muitos irmãos de outras denominações chegam até mim me fazendo perguntas. E sempre eu tenho uma palavra pela misericórdia de Deus, um tanto quanto firme, porque essa ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, é de uma pessoa descompromissada com o reino, descompromissada com as coisas de Deus.
Então as pessoas nesses últimos tempos, eles estão se acomodando e recebendo palavras que não trazem um fundamento, não trazem um embasamento, não trazem uma raiz dentro da Bíblia Sagrada. E muito pelo contrário, eu não sou melhor que ninguém, longe de mim, não quero ser. Mas o que o Espírito Santo ministra ao meu coração, ministra ao coração do pastor Robson, é para a igreja, não é? É para os irmãos, é para os congregados, é para que os irmãos se sintam e vejam que a verdade é só a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te dar liberdade, não é, de entrar no céu. É a palavra de Deus que é o ápice do seu desfecho num todo. É a sua condição primária para entrar no céu. Primeiro, aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Segundo, a palavra de Deus que vai te dar a legalidade, se viver. Vamos trazer uma palavra que vai dar essa condição, vai abordar e vai endossar o que eu estou falando. Êxodo 19:5. Deus falando com Moisés no Monte Sinai. Já que o pastor me deu a liberdade de um estudo bíblico, então vamos usar a Bíblia Sagrada, que é, não é, nossa referência. Êxodo 19:5 vai dizer assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar. Aleluia, ô glória. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então endossa aquilo que eu falei desde o começo. A predestinação de baixo para cima, ela é uma. A predestinação de cima para baixo, ela é outra totalmente diferente. Porque Deus é dono de todas as coisas. Ele é sublime, ele é soberano. Então ele pode escolher o que ele quer. E ele escolheu, não é, a raça humana para dar o seu reino. Mas o ponto crucial dessa palavra, desse estudo, desse contexto de Romanos 8, é que ele predestinou. Nós somos predestinados da parte de Deus, não do homem para com Deus. O homem, ele não tem direito de escolha, ele por si só ele não pode, não é, abarcar essa responsabilidade. Ele não pode se submeter a dar a ele mesmo esse direito. É de Deus. É Deus, né, que escolhe, é Deus que dá, é Deus que tira. Então não tem como o homem pensar que uma vez salvo, salvo para sempre. Senão a Bíblia entrava em choque e contradição. Porque a partir do versículo 30 de Romanos 8, vai falar do cântico de vitória. Deus é por nós. Deus é por nós. Agora, se tem os adjetivos que podem nos separar de Deus, se nós fraquejarmos, tem. Mas só tem uma coisa que pode separar Deus de você e você de Deus. Vamos ler o versículo de número 39, do mesmo capítulo 8 de Romanos. Abra suas Bíblias aí e vamos ler aqui Romanos 8, 39. Perdão, 36 para poder dar o entendimento cabal. Romanos 8, 36 até o 39. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade,
nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Mas reparem bem que eu li do 36 e vem uma série de adjetivos que podem, né, nos separar de Deus. Mas o crente firme ele não é abalado, ele não se submete a essas coisas que acontecem conosco. Por quê? Porque ele está firme na rocha. Mas o que me chama a atenção é o versículo 39, a qual eu dei o desfecho no começo. Nem a altura, nem a profundidade. Mas a partir da vírgula vai entrar um pequeno, não é? Um pequeno ponto a qual pode separar do amor de Deus. Nem alguma outra criatura poderá. Quando nós falamos outra criatura, parte de você para outra. Ou seja, outra criatura, mas só você tem o direito de ser tirado da presença de Deus ou colocado. Ser a outra criatura, ou seja, tirar a si próprio da presença de Deus. Mas como assim, presbítero? Vamos lá, irmãos. Já parou para analisar que as pessoas, quando ela começa a querer formar pensamentos, formar ideologias dentro da Bíblia Sagrada, quando as pessoas começam a idealizar a Bíblia Sagrada como ela quer, isso se torna um perigo. Daí parte outra criatura. Só você pode se distanciar de Deus. Só você pode renegar a Deus. Se nós prestarmos bastante atenção no livro do começo, no livro do Gênesis, no seu capítulo 1, e 2 e 3, nós vamos ver o formato do que aconteceu. E principalmente aonde Deus deu a ordem a Adão para não tocar na fruta, ou seja, na árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vamos observar que, a partir daí, quando Eva tomou o fruto e comeu, ela fez uma escolha. Ela se distanciou de Deus quando desobedeceu. Ela trouxe sobre a raça humana, ou ele, porque parte do homem, a autonomia que Deus deu, quando o homem se distancia de Deus, aí é que está, não é, a questão da história. Ele próprio se distancia. Ele próprio tem a margem para isso. Por isso que nós falamos que é uma heresia, é uma falácia, quando a pessoa diz salvo, salvo para sempre. É um perigo quando nós idealizamos a Bíblia como nós queremos. É um perigo quando nós imaginamos um Deus que é só amor. Um Deus que traz a seu contento tudo o que você quer. E não é assim, meus irmãos. Tem uma condição para que Deus nos abençoe, para que Deus estenda a sua mão, para que Deus esteja conosco. Tem uma condição para que nós possamos caminhar mais e mais com permissão de Deus. E nós entramos em um certo mérito de erro quando nós relaxamos nesse sentido. Quando nós relaxamos em pensar que Deus ele vai nos adornar de tudo que queremos. E não é assim. E entra nesse mérito, que nós pensarmos que nós somos salvos, não é? Em toda maneira, em todo sentido da palavra. Nós vamos ver aqui, mais para frente um pouquinho, no capítulo 8 ainda, no versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
se nós pegarmos o contexto da palavra de um todo, nós vamos ver que o crente em Cristo Jesus, selado, não é, pelo Espírito Santo, que comunga de uma santidade, de uma reverência ao Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, que pega a sua comunhão com Deus e coloca em um lugar restrito no seu coração e tende a buscar, orar, vigiar, consagrar-se, santificar-se, não é? O crente ele fica mais forte, mais fechado, mais conciso, mais encorpado junto com Deus. Esse, não é, tende a herdar as mansões celestiais. Mas quando o crente começa a elaborar coisas na sua cabeça, trazer palavra, texto para si, traz palavras que vai alentar o seu coração, vai trazer um relapso de vigilância, um relapso de contexto da palavra de Deus, que traz o desfecho na totalidade, que traz um englobar da palavra de Deus para a sua vida, nós vamos ver que o crente ele vai cair, não é? Em uma contradição. Por quê? Se nós pegarmos segunda carta de Pedro, no seu capítulo 2, se não me falha a memória, eu vou abrir aqui, os irmãos. Capítulo 2. Segunda carta de Pedro 2. Perdão, capítulo 1, versículo 20. Vai endossar o que eu falei sobre entendermos a palavra da nossa maneira. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que isso quer dizer? Meu pastor, quando eu entro pelo mérito de buscar fundamento, buscar versículos, textos bíblicos que só trazem aquilo que me agrada, aquilo que me deixa com o coração, não é, alegre, que não traz uma repreensão, uma exortação, uma admoestação para a minha vida, acerca da minha comunhão com Cristo, acerca da minha santidade, acerca da minha comunhão, não é, total, não é, fechada com o Espírito Santo. Isso é um perigo. Essa carta de Pedro, no seu capítulo 1, ela vai trazer muitas conotações acerca da vigilância, acerca da interpretação, acerca daquilo que vai nos envolver, não é, com o Espírito Santo, com Deus. Se nós pegarmos os versículos anteriores, nós vamos buscar aqui deixa eu ver aqui o versículo. Versículo de número 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Aonde está a verdade? De quem é a verdade? A verdade é de Deus. A verdade a qual nós se referimos aqui hoje, nesse contexto da palavra predestinação, vamos trazer assim para esse estudo, é que a verdade é absoluta em Cristo. Cristo é a verdade, Cristo é o caminho, Cristo é a vida. Se nós pegarmos o contexto da segunda carta de Pedro, num todo, nós vamos ver muitas coisas acontecendo. No capítulo 2, nós vamos ver os falsos mestres. No capítulo 3, a vinda do Senhor. Isso tudo está entre o que está acontecendo. E, meus amados irmãos, eu fico triste quando hoje nós tivemos, né, uma tarde com o pastor Robson, com o nosso amigo diácono cantor Alexandre Pires,
e a família do pastor. Uma tarde abençoada, uma tarde, não é, onde nós conversamos coisas concernentes ao reino de Deus. E o que me deixa triste é que as pessoas perderam esse foco e conversam de tudo, tudo. Mas não tem uma palavra, um versículo bíblico para seu dia, para que o seu dia seja mais caloroso, mais latente no coração, porque a palavra de Deus diz, se não me falha a memória, Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra na tábua do meu coração, para eu não pecar contra ti. Amados, entendam bem, é justamente nesse ponto que entra o inimigo das nossas almas. Me perdoe, meus irmãos, mas você, pastor, evangelista, presbítero, diácono, diaconisa, pessoas que são obreiros na casa do Senhor, tem uma coisa em mente. O inimigo das nossas almas, ele trabalha 24 horas por dia, não é? Maquinando, né, fazendo evoluções nos seus pensamentos para derrubar o crente. Porque o mundo, já a palavra diz mundo, está no mundo. Mas ele trabalha 24 horas para derrubar a mim e a você. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Em muitas igrejas hoje, eu posso falar num contexto geral, a palavra, ela tem sido tão banalizada, que as pessoas estão sedentas, os irmãos em Cristo Jesus, a maioria deles estão sedentas por uma palavra de admoestação, de exortação acerca do verdadeiro caminho. E o inimigo pega esse ponto e traz aos líderes e traz às pessoas que estão liderando o rebanho de Cristo aqui na terra, para trazer uma palavra, né, amena, uma palavra que não traz admoestação, que não traz exortação, com a expressão, com dizer que o povo já está muito sofrido, já está padecendo, né, por demais. Se eu pegar o contexto da igreja primitiva, nós só vamos ver, né, no aspecto total da palavra da igreja primitiva, que a igreja, quanto mais sofria perseguição, mais ela crescia. Mais ela se portava como igreja de Cristo, a vitoriosa. Oh, aleluia, oh glória. Aleluia. A igreja de Cristo, ela precisa ser desperta a estar caminhando em direção à salvação. Aleluia. E nestes dias de hoje, glória com uma a palavra amena, com uma palavra que traz um cuidado para não trazer um desconforto para o homem, ou seja, para os irmãos, isso está levando os irmãos a se deixarem levar por uma palavra que não traz edificação. A palavra de Deus, ela não machuca ninguém. A palavra não machuca ninguém. Você pode se machucar com a palavra. Agora, a palavra de Deus não machuca ninguém. Ela não traz contrariedade na sua mente, no seu coração. Quando você se encontra com a mente voltada de uma vez salvo, salvo para sempre, porque esse é o ponto, e é esse ponto que eu quero me apegar, da predestinação, é que você se machuca com a palavra. Não, Deus não quer me exortar, não quer me trazer uma palavra dura. A palavra não é dura. A palavra é de consolo para a sua vida. A palavra, ela serve para penetrar a divisão da alma e do espírito, medulas e juntas. A palavra é apta para discernir todas as coisas. Quando nós entramos no contexto de uma palavra amena, nós estamos dizendo que não queremos, não é, algo da parte de Deus, porque a palavra de Deus, num todo, ela é toda exortativa. Se os irmãos me mostrarem capítulo e versículo
no contexto do que eu estou falando, numa palavra amena, na palavra de Deus, eu venho aqui outra vez, se o pastor me permitir, e peço perdão aos irmãos, pessoalmente, através de uma live, através de um aperto de mão, mas se me trazerem texto e contexto dentro da palavra de Deus, que a palavra é amena e não exortativa, eu peço perdão aos irmãos. Por isso que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Dentro do contexto de Mateus 7, 23, 24, 21, 22 e 23, vai nos trazer, né, um molde do que é ser servo de Deus, do que é estar em Cristo Jesus. Verdade. No versículo 21 fala que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Entrará no reino dos céus. Mas o 22 vai falar que, retrucando o contexto do 21, vai falar, mas Senhor, em teu nome não profetizei, não fiz milagres, não expulsei demônios. No 23, ele vai atuar dizendo, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que praticais o pecado. E o inimigo sabe disso tudo, tem tudo isso em mente, arquitetando algo para te derrubar. Deus. Então as coisas estão indo de encontro, né, à nossa vida. Agora cabe a nós sermos sustentados por aquilo que é a verdade. Eu brinco lá na congregação com os irmãos que nós somos papagaio de pirata. O que é isso? Papagaio de pirata. A gente repete o que ouve. Vamos ler o contexto de João 5,39? Irmãos, eu quando começo a falar, é difícil parar, mas a gente vai seguir o que o Espírito Santo der, nos dar. Estou em outro texto, perdão. Quer ler, Robson? Qual João 5? 5,39 de João, Evangelho de João. 5,39? 5,39. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vos cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Examinar. Antes de repetir o que todo mundo fala, nós devemos examinar. Os antigos, não estou aqui generalizando, mas eu estou trazendo à memória dos irmãos, pastor Robson vai com certeza me orientar, porque tem mais tempo de evangelho que eu me converti em 2008, mas eu dou graças a Deus, porque não me arrependo nem um dia de ter aceitado Cristo, graças a Deus. Conheço o Deus que eu sirvo, conheço o Cristo que morreu na cruz por mim, conheço o Cristo que verteu todo o seu sangue na cruz do Calvário para me dar salvação você, ao pastor Robson. Esse contexto da palavra de Deus, que eu vou elaborar aqui agora junto com os irmãos, é que os antigos erraram. Muitos acertaram. Mas os irmãos, tendo a praticidade, aquilo que pode te orientar, aquilo que pode trazer conhecimento, entendimento, ciência do que Deus quer, está nas suas mãos. Você não precisa acompanhar o que os outros falam, não precisa ouvir repetido o que os outros falam. Muitos homens que estiveram à frente de rebanhos erraram ao falar coisas que não estavam na Bíblia. E você, por um deslize, ou por falta de entendimento, ou por falta de material, não conseguiu acompanhar. E agora, hoje, né, com a tecnologia, com o avanço da ciência,
você tem todo o aparato para examinar, para buscar, para entender, não é, através do Espírito Santo de Deus, o que Deus quer para a sua vida. Então você não precisa sair, não é, repetindo o que você ouviu. Você tem a palavra de Deus, você tem o manual do cristão, o livro de regra, prática e vida do cristão nas mãos. Não precisa repetir, né, o que A, o que B. Paulo, quando pregava, me fugiu o povo agora, os bereanos, Paulo pregava com, não é, a Bíblia na mão, vamos dizer num contexto, e eles lá ouvindo com a mesma palavra na mão, observando o que Paulo falava, eles verificavam se estava escrito, porque é assim que o povo de Deus tem que agir. Eu não estou falando aqui que não tem homem de Deus, não tem homens capacitados por Deus e direcionados por Deus para estar à frente de um rebanho, mas você tem que fazer a sua parte, porque o pastor, vou trazer a figura do pastor aqui, o pastor está para te orientar, te arrebanhar, te conduzir no caminho. Agora, a salvação sua não depende dele. Verdade. Depende de você, depende de mim. Individual, né? Isso aí. A salvação é única, individual. É você que decide, céu ou inferno. Não tem meio termo, né? As pessoas têm medo de falar do inferno. Eu já não tenho esse problema. Então, ou você se conduz ao céu ou se conduz ao inferno. Como assim? Acabei de ler João 5:39. Examinai a Escritura, ou seja, as Escrituras, ou seja, o livro todo, o contexto todo, para que você possa adquirir para que você foi predestinado. Por isso que eu falo sempre com os irmãos que eu tenho oportunidade. Não espere ouvir, não é, algo ser falado. Examine. Examine, você tem liberdade. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você compartilha de um bem precioso que é o Espírito Santo de Deus, que te orienta, te guia, te dá condição de entendimento do que Deus quer. Aquilo que Deus quer para a sua vida é o que quer para a minha e quer para todos nós. Por isso que a predestinação de Deus para nós é uma. Agora, do homem para com Deus, aí já é outra coisa. Nós falamos no início, a predestinação é algo selado. E Deus amou o mundo. Olha só, não tem eu, não tem pastor Robson, não tem ciclano, não tem fulano. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aleluia. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Ou seja, a predestinação já está aí nesse texto. De Deus para conosco. Deus sempre vai querer o melhor para você e para mim. Basta nós entrarmos pelo caminho a qual Ele quer para nós. Caminho de obediência, de fé, de conduta, de vida em Cristo, de separação, de santificação. Tudo isso é uma condição para a predestinação de que Deus tem para a nossa vida. Amém, irmãos? Para que nós venhamos dar o desfecho dessa... Eu quero ler um texto junto com os irmãos que vai pegar, que eu li hoje para o pastor Robson, para a nossa conversa em família, que eu considero a família do pastor Robson a minha família. Amém. A mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Depois eu vou ler outro texto para endossar tudo isso que eu falei. Tudo isso que eu falei vai ser endossado em um único versículo. Os irmãos estejam atentos, não é? Estejam bem apercebidos acerca do que eu vou falar agora. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vamos... Livro do Apocalipse. Em particular, eu amo o livro do Apocalipse, amo toda a Bíblia Sagrada, mas o livro do Apocalipse me chama muita atenção. No seu capítulo 1, versículo de número 3. Entendam bem, se prestaram atenção, se tiveram atenção em anotar cada palavra que eu disse referencial à Bíblia Sagrada, os irmãos vão entender o que eu falei, que esse versículo vai fechar o entendimento da predestinação. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, aquilo que está reservado, está predestinado da parte de Deus para mim, para você, depende de uma coisinha só: examinar a Escritura e ter o cuidado, porque é ela que vai determinar a sua entrada no céu. Se nós prestarmos atenção e observarmos e absorvermos tudo, não é, no contexto do que eu estou falando, da palavra de Deus, nós vamos ter aquilo que Deus reservou desde a fundação do século para nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos dê uma noite abençoada, uma semana abençoada. Eu agradeço ao pastor Robson por esse convite. Espero, né, ter deixado uma palavra de ânimo. É de ânimo. Não é uma palavra que vai trazer a pessoa ficar cabisbaixo, o irmão ficar cabisbaixo, não. Angustiado, não. É uma palavra de ânimo para te fortalecer ainda mais, para que você possa perseverar para aquilo que você foi chamado. Amém? Você foi chamado para a salvação. Que Deus nos abençoe e muito obrigado, pastor Robson. Glórias a Deus, irmãos, é um estudo abençoado, né? Nós estamos aqui hoje, essa tarde, reunidos, né? E eu senti no coração de convidar o presbítero Marcos, né? Que estava aqui nessa visita. Nós temos um elo realmente de uma família abençoada e eu convidei ele para trazer a palavra, um estudo, e que palavra abençoada, você possa gravar aí tudo que foi falado no livro de Romanos 8, versículo 30, que foi o estudo aberto, falando sobre a predestinação, e eu creio que você aprendeu. Tem irmãos que entraram, tem irmãos que saíram, tem irmãos que vão ver depois o vídeo. Eu creio, irmãos, que este é o momento de nós se alimentar da palavra. A gente observa que quando se fala do estudo bíblico, quando a gente fala do estudo da palavra, as pessoas ficam mais ansiosas, mas se é uma coisa de oração, de profecia, o povo aglomera, porque o povo não quer ouvir a palavra, porque a palavra ela exorta mesmo, a palavra ela nos chama atenção para viver uma vida realmente para com Deus, amém? Então eu quero agradecer a Deus pela Bíblia do Marco ter aceitado de estar aqui conosco. Eu creio que não será só essa, não só será só essa. A gente ama a Bíblia, a gente ama aqueles que realmente traz a palavra para que venha trazer crescimento espiritual. Então grava aí. Amém. Toda segunda-feira nós temos estudo da palavra.
né? Glória. Nossa igreja, nós não estamos tendo culto, nosso culto doutrina é toda segunda. Então, toda segunda-feira aqui no Face, nós temos o momento da palavra, estudo bíblico. Hoje é nosso amigo Previto Marco, amanhã pode ser outro irmão conhecido, amigo nosso, para podermos, é a hora da igreja, trazer a Bíblia mais real, irmãos. Não é trazer versículo isolado, trazer a Bíblia na real, né? Para o homem saber que o céu é tomado à força. Oh, glória! O céu é você se converter e lutar para ir para o céu em nome de Jesus, irmãos. Aleluia! Eu quero terminar agradecendo a Deus, aos irmãos que assistiram, né, o irmão Figueiredo, né, o irmão que pediu oração, Delcio Soares. Nós escrevemos o nome aqui, né, Delcio? Nós vamos estar orando pela sua vida. Pastor Hélito, nosso amigo, né, todos os irmãos da igreja de Virgem Bonito, e aqueles que há de assistir, que vai estar aí no Face. Tá, esse estudo. Nós vamos estar, talvez, pegando ele também, colocando lá no nosso canal YouTube também, para que esse estudo fique gravado. Mas esse estudo vai ficar gravado, vai ficar no Face, mas como no Face ele rola, nós vamos jogar ele também no YouTube, porque, irmão, eu queria aquele estudo que o Previto Marco aplicou, vai estar lá no nosso canal, Pastor Robson de Quintanilha. Você entra lá, se inscreva, irmãos, no nosso canal, para poder ter outros estudos lá também. E até hoje, nós não fizemos nenhum culto ao vivo pelo YouTube, né? Mas quando a gente estiver na igreja, nossos cultos estarão sendo visualizados pelo YouTube, para todo mundo estar envolvendo, tanto no Face e tanto... Porque nós queremos que a palavra chegue a todos. É verdade. Chega a todos, amém? Amém. Deus abençoe. Vamos estar orando para terminar em nome de Jesus. Orando pelo Delcio, orando pela vida do John, que a gente visitou hoje cedo. Orando por todos os irmãos. Que palavra abençoada, pelo Marco. Amém. Eu gravei aqui, está tudo marcado aqui. Né? Um dia, não sei, Deus pode dar de passar, né, para alguém, né? Amém. Um estudo desse maravilhoso. E nós não perdemos, não, mano, porque estudamos. Por isso que é bom você pegar a caneta. Isso. Quando a gente fala estudo bíblico, irmão, justamente, eu vou falar isso aqui, que às vezes você confunde. Quando a gente fala de estudo bíblico, nós temos que pegar, tem toda folha aqui, de todos os estudos que eu assisto, eu vou escrevendo. É um costume que eu gosto. Minha esposa também gosta. Tudo que vê, ela vai lá marcando e vai escrevendo. Porque a gente vai lembrar. Agora, se a gente fica, não vai lembrar. Eu sei que o Espírito Santo ajuda, mas a gente tem o nosso lado humano. A gente, meu Deus, como que foi o versículo que foi falado? Mas se você escreveu, você vai lembrar do versículo, você vai lembrar da caminhada porque o pastor, ele fez um caminho aqui do estudo. Então o estudo não é pedaçado, ele tem um caminho até o fim. E ele trouxe, e eu creio que em breve, eu creio que os irmãos vão querer de novo que o Previto Marco traga mais. Amém. Né, que Deus possa abençoar o ministério, o pastor Zé Teixeira, né, a todo o ministério lá da DC Central Bela Vista. Amém? Vamos estar orando? Voltando a falar de orar. Quarta-feira, 19h30 pelo Instagram. Olha só, pelo Instagram, nós temos um culto. Esse culto de quarta-feira, Deus colocou oração, vai ser a quarta do clamor. Nós vamos estar louvando o louvor da harpa, lendo a palavra, e depois de um período só de oração. E depois no final, a palavra final. Então vai ter louvor, palavra, e oração, e a palavra final. Todos os irmãos, tanto da igreja e a Devige, aqueles irmãos que o Marco, amém, que eu creio vai estar lá, os irmãos que vai entrar, você vai participar do clamor, né? 10 minutinhos, 5 minutinhos para um, 5 minutinhos para outro. Nós vamos estar clamando 5 minutinhos cada um, e orando, seja meia hora, 40 minutos. Nós vamos estar aplicando um clamor. Por que o clamor? Para que Deus venha salvar, libertar e tocar sobre nossa nação, tocar sobre todo o rebanho de Deus na face dessa terra. Que haja um avivamento real, amém, através da palavra, através desse clamor. Amém? Amém. Deus abençoe, Deus nos guarde. E vamos estar orando. Pai querido, Pai do céu, Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, por este momento, Pai. Que estamos aqui, Pai querido, nesse momento que nós oramos. Eu oro pelo Delcio, abençoa teu filho, pelo John. Deus, eu oro, Senhor Deus, por todos os servos do Senhor. Deu agora uma segunda-feira abençoada, um sono tranquilo, Senhor. E segundo a tua vontade, nos concedeu o dia da manhã, que seja um dia dirigido pelo teu Espírito Santo. Glória. Abençoa todos os pastores, abençoa todas as ovelhas do teu aprisco, Pai, e que nós possamos lutar, Senhor, através da palavra, com o Espírito Santo nos capacitando, nos revestindo, para ir para a eternidade. Muito obrigado pela palavra, Senhor.
porque o Senhor nos escolheu. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Glória.